Pronto. A partir de agora está gravando. O pessoal está entrando de novo aqui. Tá. Aí, ó. Pronto. Guerreiros vocês, viu? Só vocês para ter paciência. Gabriel. Pronto. Aninha tá entrando de novo. Todos vendo aí a tela? Vai sair numa tela diferente aqui. Aí, agora foi. É uma tela de ligação, é um exercício de ligação iônica. Tá carregando ainda. Tá. Aparecendo a sua tela. Carregou em vocês a tela de ligação iônica? Não, essa página do Face que abriu pra gente. Agora sim. Carregou então para vocês? Vamos começar. Sim. Então vamos lá. Bom, gente, a primeira questão eu estava falando para vocês uma questão mais de física, né? Então ele pergunta assim, peraí. Considere um sistema formado por um próton e um elétron fixos, com cargas de mesmo módulo, igual a 1,6 10 a menos 19, separados a uma distância de 1,6 10 a menos 10 metros. Aqui o módulo das cargas é o mesmo, só que uma é positiva e a outra é negativa. Tá? Próton e elétron. Ele quer que a gente calcule a energia potencial armazenada. Como a energia potencial ela vai ser trocada entre cargas de sinais contrários, então ela vai dar um sinal negativo. Então vamos começar. Energia potencial igual K, Q1, Q2, dividido por D. Bom, então a conta fica 9/10 a nona vezes 1,6. Aqui eu vou colocar assim, ó, só para ficar mais fácil de fazer a conta. 1,6 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 38. Por que eu vou fazer isso aqui? Ó? A carga de cada um é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou ter que fazer uma vezes a outra. Tá? Então, já coloquei 1,6 vezes 1,6. O 10 a menos 19 multiplicado por 10 a menos 19 dá 10 a menos 38. E aí eu vou colocar um sinal de menos aqui. Ó. Esse sinal de menos, por conta das cargas serem de sinais contrários. Dividido, tudo esse monstrão, pela distância, que é 1,6 10 a menos 10 metros. Tá? Beleza. Aí dá para cancelar 1,6 com 1,6. Portanto, a energia potencial do sistema é igual a menos... Deixa eu fazer a conta aqui. Estou com a calculadora. 1,6 vezes 9. Né, ó, 9. Minha conexão está instável.
Então, fica 1,6 vezes 9, que dá 14,4, vezes... Aí fica... Esse 10 a menos 10, ele vai passar, vai para cá, vai ficar 10 a décima, com 10 a 19. Então, vai ficar 10 a 19, vezes 10 a menos 38. Ô, dá um grito aí se eu errar a conta, hein? Me avisa. Sou cheio de errar a conta. Já resolvi exercício errado, já. Dá menos 14,4 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Tá bom? Belezinha? Aí, deixa eu só fazer um comentário bem rápido, que a gente está falando de física. Vamos falar de energia, né? Você viu que essa energia aqui é bem pequenininha, ok? Vocês sabem que eu posso, quando as energias elas são muito pequenas, eu posso expressá-las numa forma de energia chamada elétron volt. Tá? Bom, a gente usa elétron volt para medir energia de partícula subatômica mesmo. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão me vendo? Não, né? Não, agora sim. Não. Dan, tem alguém com o microfone aberto? Tá muito Tem alguém com o barulho. microfone aberto, gente? Please. Dá um bisu aí. Tá meio barulhento. Agora a gente tá te vendo. Ah, sumiu de novo. Tá me vendo? Eu tô te vendo. Sim, agora Então sim. vamos lá. Ó, quando a gente trabalha com energiazinhas bem pequenininhas, energia cinética de um elétron, uma energia potencial de um elétron com próton, a gente usa essa unidade chamada elétron volt, tá? Um elétron volt, um EV, é igual a 13 não, 1,6, 10 a menos 19 joules, tá? Então, se a gente quisesse, a gente podia transformar isso para elétron volt, fazendo uma regra de 3, tá? Eu faria isso aqui, ó. 1 EV igual a 1,6, 10 a menos 19, x EV igual a essa energia aqui, tá bom? Eu não vou fazer a conta porque não tem porquê. Não vou ficar perdendo tempo nisso aqui, não. Tá? Espera aí, deixa eu baixar aqui. Vai dando print na tela, tá? Eu vou afastando aqui. Mas se vocês quiserem dando print, se quiserem, tá? Aí ele pergunta assim, o que ocorreria com o sistema caso abandonássemos o elétron? Nesse caso, o que aconteceria com a energia potencial? Porque aqui no começo do exercício, ele fala que o próton e o elétron estão fixos. Ó, ele usa esse termo aqui, fixos. Então, obviamente, eles têm a tendência de se atrair, tá? Então, a gente pode fazer uma comparação, a gente pode fazer um esqueminha assim. Imagina um sistema com uma carga, perdão. Imagina um sistema onde você tem uma carga positiva e uma carga negativa, só que elas estão presas. É como se você tivesse entre elas uma mola invisível. Sacaram? E essa mola estivesse tentando fazer o sistema se aproximar. Tá. Se eu soltar, ele se aproxima. E aí, à medida em que ele se aproxima, o que a gente prevê que vai acontecer com a energia cinética, com a energia potencial do sistema? Ela vai diminuir. Quanto mais próximos, lembra da aula, quanto mais próximas você tem duas cargas de sinais opostos, menor é a energia potencial. Então, a gente pode escrever assim, ó, ocorre aproximação com consequente redução de energia potencial de EPOT. E aí, lembra que todo processo espontâneo reduz a energia potencial, tá? Processo espontâneo reduz a energia potencial do sistema. Isso vai valer tanto para a física como para a química, tá? Os processos que a gente vai chamar lá na química
de reação espontânea, é uma reação que também vai liberar energia potencial, tá? As reações espontâneas que a gente estuda, por exemplo, na química, são as pilhas, né? As pilhas são sistemas que utilizam de energia química para gerar movimento de carga elétrica, tá? Então você percebe a similaridade com as coisas, né? Porque o conceito é o mesmo. Beleza? Bom, eu vou para a questão número 2 agora. Então, deem uma olhada aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam agora, que eu vou para 2. Eu vou indo, gente. Qualquer coisa vocês gritam aí, tá? Fala, aí eu paro e volto. Senão a gente demora muito. Questão 2. No gráfico abaixo, pode falar. Essa unidade de energia, elétron-volt, tipo, tem alguma relação com a carga do elétron? Tipo, Tem. O fato dela ter esse valor? Tem. Espera só um pouquinho que meu computador travou. Assim que ele voltar, eu faço uma para você a história. Espera só. Tá. Você tá me vendo? Aham. Tá, então deixa eu te explicar. É mais ou menos, porque assim, meu computador travou, eu quero fazer um desenho para você e eu não consigo, porque o meu computador tá meio travado aqui. Voltou. Então, ó, eu vou fazer um esquema para você. Porque isso é questão de eletricidade, tá? Então é importante. Olha só. Imagina um campo elétrico. Imagina uma carga positiva e uma placa positiva e uma placa negativa aqui separadas por uma distância d, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, um elétron, você concorda que ele vai migrar de forma espontânea para cá? O que significa isso? Ele vai ganhar energia cinética. Se ele vai ganhar energia cinética é porque tem alguma força agindo sobre ele, que é a força elétrica devido ao campo. Então você tem uma região de campo no qual, quando você põe uma carga de prova, essa carga fica submetida à ação de uma força, né? Aí para pensar, então. Essa força está fazendo um trabalho sobre ele. Então, o que é um elétron-volt? Porque aí você pensa assim, então, durante esse deslocamento aqui, se o elétron está andando, é porque tem uma DDP, não tem? Lembra do E vezes D igual a U? Todo o campo elétrico gera diferença de potencial. Por isso que toda vez que eu tenho campo elétrico, eu tenho DDP. O que acontece, então? O que é um... Olha onde eu tive que chegar para te explicar o que é a porra do elétron-volt. Porque... É possível isso aí. Hã? Alô? Alguém fez Eu não, prof. Alguém fez alguma pergunta ou o microfone vazou do nada aí? Em tempos de que vazamento de abriu WhatsApp. Acho que nada. alguém gritou, se eu quero. Aí eu falei, bom, beleza, vou continuar como se nada houvesse. Então, ó, volta para a expressão elétron-volt. Elétron-volt. O que é volt? Não é unidade de DDP? O que é elétron? Não é a carga? O que é Q vezes U? Sabe o que é Q vezes U? É trabalho. Então, sabe o que é um elétron-volt? É a energia transferida por meio do trabalho quando você acelera um elétron dentro de uma DDP de 1 volt. Isso é um elétron-volt. É uma porçãozinha de energia minúscula. Então, tipo assim, imagina que você tem um campo elétrico que dá uma DDP para você de 1 volt. Ok? Você vai pegar uma carga e soltar essa carga no campo elétrico. Ela vai acelerar. Essa energia que ela ganha é 1 elétron-volt. É a energia de aceleração de um elétron dentro do campo elétrico de 1 volt. Sacou qual que é o lance? É um negócio muito bizarro. E quem vai fazer essa transferência vai ser a força? Exato. Sem força não tem transferência. Inclusive, olha só a aula que eu estou preparando para vocês aqui atrás. Ó. Lei de Newton. Sem força não há conversão de energia. A energia potencial, ela fica lá guardada. Só que é o seguinte, se ninguém for lá e aplicar uma força para fazer um trabalho, ela não vira cinética. Ela fica guardada. Portanto, você pode perceber, se você lembrar da definição de trabalho, qual que é a definição de trabalho? Não é força vezes deslocamento? Só que para pensar que trabalho também não é a variação da energia cinética. Então para pensar, se você não tem força, você não tem movimento.
A força é a entidade física que pega a energia potencial e transforma ela em cinética. Entendeu? Entendi, prof. Obrigada. Vamos lá, questão número 2. Eu tô desconfiado que eu tô berrando no áudio, tá? Se eu estiver berrando, vocês me falam, eu falo mais baixo. Porque parece que eu tô me sentindo em aula. Então, beleza. Tá Vamos bom, lá, tá tranquilo. questão número 2. A questão 2 é para a gente lembrar o conceito lá da energia potencial associada à estabilidade. Tá bom? Espera só um pouquinho. Dan, rapidinho, Fala. só uma dúvida. Eu fiquei confusa na questão da definição do que você explicou nesse item B, que as cargas de sinais opostos vão se aproximar e a energia potencial vai diminuir. De acordo com a fórmula, se a entre elas diminuir, não era para a energia aumentar? Nath, Eu fiquei olha a fórmula da confusa. energia potencial aqui, ó. Tudo bem? Você concorda que durante a aproximação as cargas não mudam. A única coisa que vai mudar é a distância, certo? Mas se você parar para pensar, você Sim. concorda que esse número aqui, ó, todo ele é negativo. Porque aqui você tem uma carga positiva e aqui você tem uma carga negativa. Então, esse número de cima, ele é sempre negativo. Então, você pode pensar que a energia potencial, ela é sempre menos uma constante sobre D. Ok? Aí, o que acontece? Quando você aproxima... Tá. Ele vai ficar mais negativo. Exatamente. É isso. Vai ficar mais negativo. Entendi. Sacou? Obrigada. É muito foda isso, né? É um negócio meio Saquei. traiçoeiro. É traiçoeiro isso aqui. Sim. Beleza, então vamos lá. Vou passar aqui para a questão 2. Na questão 2, ele fala o seguinte. O gráfico abaixo se observa a energia potencial interatômica em função da distância. Então, são dois átomos se aproximando. Um átomo formado por núcleo. Um átomo formado por núcleo. Outro núcleo aqui. E aí você tem as eletrosferas. Tá? A eletrosfera aqui e uma outra eletrosfera aqui. O que a gente percebe? Nesse ponto aqui, deixa eu trocar aqui só a cor da caneta, gente. Ó. Nesse ponto aqui, ó, quando os átomos estão muito longe um do outro, a energia potencial ela é negativa, porque ela está abaixo do eixo X, só que ela está próxima do zero. Aí você fala, uma energia zero é pequena, né? É pequena. Mas a hora que você começa a aproximar os átomos, a gente percebe que a energia despenca até um poço de energia. Essa é a energia potencial mínima do sistema. Ou seja, o sistema não tem melhor situação para se acomodar do que essa. Tá? Aí ele vai fazer perguntas justamente sobre isso. Ele fala aqui, ó. Qual dos pontos a gente pode chamar de comprimento de ligação? Justifique. Bom, o comprimento de ligação é justamente o ponto onde a energia potencial do sistema é menor, tá? É o ponto número 3 aqui. O ponto 1, eles estão bem afastados. O ponto 2, eles estão tendendo a se aproximar. Você percebe que se eles se aproximarem demais, a energia explode, tá? Então, vamos escrever aqui. Qual dos pontos podemos chamar de comprimento de ligação? Aí a resposta é bem rápida, tá? Ponto 3, pois corresponde à distância na qual... Opa, falta um L. Na qual epote do sistema é mínima. Ou seja, você está falando o que nas entrelinhas? É exatamente a situação onde o sistema está mais estável. Pronto, acabou. Item B.
Nesse ponto, há predomínio de forças atrativas ou repulsivas entre os átomos? A gente já tinha falado que no ponto de energia mínima, você tem um equilíbrio de forças. Tá? Vamos lembrar quais eram as forças que aconteciam, né? Você tem forças internucleares, que seriam forças de repulsão. Então, esse núcleo repele isso. Você tem forças interelétrons, que também seriam de repulsão. E tem os núcleos atraindo os elétrons. Então, o núcleo desse átomo atrai esses elétrons e vice-versa. Essas forças estão em equilíbrio. E aí, ó, uma coisa muito importante, eu falei na aula e vou falar de novo. Quando você pensa numa molécula, pensa numa molécula de H2. Pensa que ela fica oscilando assim, ó. Tá? Tanto é que para a gente estudar movimentos de oscilações de moléculas lá na química, a gente usa sisteminhas comparando moléculas com bolinhas e a ligação como se ela fosse uma mola que oscilasse, tá? Porque isso é importante para a gente entender mecanismo de absorção de infravermelho, essas coisas todas, beleza? Então vamos escrever aqui, ó. Há equilíbrio de forças. Tá bom? Item C, depois eu abro para pergunta, tá? Deixa eu terminar de fazer os itens, aí a gente fala. Faça um desenho no gráfico e represente no mesmo o valor da energia de ligação. Tá. Vamos definir isso aqui? A energia de ligação, ela é uma energia necessária para você fazer basicamente o quê? Ó? Vamos voltar aqui. Borracha. Deixa eu apagar aqui para dar uma limpada no gráfico. Ó. Vamos pensar na seguinte situação. Imagina que você tem um átomo ligado a outro átomo. Se os átomos estão ligados, o que eu posso dizer sobre essa distância aqui? Ah, é a distância ideal. Ok, maravilha. Se eu quiser quebrar essa ligação, basicamente o que eu vou ter que fazer é pegar os átomos dessa condição, ó, e levar eles para o infinito. Vou separar. Infinito. Eu vou pegar os átomos e vou separar de tal forma que um átomo não consiga mais interagir com o outro. Se eu conseguir, então, fazer isso, eu estou quebrando a ligação. Então, o que a gente pode definir como energia de ligação? Opa, volta aqui. Primeiro eu vou escrever uma definição, tá? Energia absorvida pelo sistema para causar separação dos átomos ligantes. Tá? Do ponto de vista gráfico, a gente vai olhar para essa energia da seguinte maneira. Vamos voltar aqui. Tá? Aqui. Eu quero sair daqui e levar o átomo para o infinito. No infinito, a gente considera que a energia potencial é zero. Zero. Tá? Você percebe que a curva, ela tende a zero, ela tende a encostar no gráfico. Então, ó, a energia inicial do sistema está aqui, ó. Essa é a energia mínima, certo? Para ele chegar a zero, ele tem que aumentar todo esse tanto aqui, ó. Tá? Toda esse intervalo aqui é o que a gente vai chamar de energia de ligação, que é a energia necessária para provocar a separação definitiva dos átomos que estão participando da ligação, tá? Beleza? Deixa eu ver, tem mais um item? Não, agora eu abro para perguntas. Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Então vamos lá. Questão número 3.
Peraí que eu tenho que dar uma mexida na minha tela aqui, gente. Minha tela tá... Questão número 3. De acordo com o modelo do octeto, preveja o comportamento do elemento enxofre diante de uma ligação iônica. Ele quer saber mais ou menos o seguinte, então, como que eu vou esperar o comportamento de um enxofre pensando no fato de que ele vai fazer uma ligação iônica? Porque o enxofre pode fazer as duas, ele pode fazer iônica ou covalente, tá? Bom, para a gente entender, vamos ver qual é o caráter dele, né? Então, se você tem um conhecimento de tabela periódica, você já começa a tua questão bem na frente, tá? O enxofre, ele é um ametal, né? Conhecer, falar, dizer que ele é um ametal já significa que numa ligação iônica eu prevejo o comportamento de ânion. Tá? E, gente, numa ligação iônica você tem lá o cátion e o ânion. Ok. Lembra que na aula eu expliquei isso para vocês? O comportamento de um ânion para se estabilizar não é ficar parecido com gás nobre? Lembra que gás nobre, tirando o hélio, tem camada de valência NS2, NP6. Tá? O enxofre, ele tem camada de valência NS2, NP4. Pela família dele, família 6A. Então, ó, ele tem tendência a receber elétron, vai receber elétron para completar a camada de valência, e aí sim se tornar um gás nobre. Tá, então, para ele completar a camada de valência, ele tende a receber 2 elétrons. Então, numa ligação iônica, diante de uma ligação iônica, o enxofre se comporta como um ânion bivalente. É um ânion bivalente. Tá? Toma cuidado. Cuidado. Por quê? Porque isso aqui é uma armadilha para quem não gosta de estudar NOx. Eles falam, então quer dizer que o NOx do enxofre é 2? Ei, presta atenção numa brincadeira que eu vou fazer aqui, ó. Espera aí. Eu vou tentar fazer a brincadeira, assim que eu conseguir. Ó, achei. Olha para essa molécula aqui. Não tem nada a ver com ligação iônica, tá? Mas tem a ver com química. Tá vendo aqui? Olha para essa molécula. Sabe qual é o NOx do enxofre aqui? Para quem manja de NOx, já manja que o NOx do enxofre aqui é mais 6. Tudo bem? Aí você pergunta assim, mas Danilo, você acabou de falar que o enxofre tem tendência a ganhar 2 elétrons e me joga uma molécula aqui onde o nosso amiguinho enxofre está com carga 6. Primeiro que isso aqui não é um composto iônico. Isso aqui é uma molécula. O enxofre aqui está fazendo ligação covalente. Então, toma cuidado com aquela ânsia de decorar uma carga e achar que o elemento tem aquela carga forever. Para ligação iônica, é simples. Eu olho para o octeto. Para ligação iônica, ok. O ametal, né, completa a camada de valência e o metal se desfaz da camada de valência. Tudo para ficar parecido com gás nobre. Quer ver? O comportamento do gálio. O galho é metal, gente. Espera aí que minha... Ué, o que acontece com o meu computer? Ah, tá. Vamos lá. Galho. Preveja o comportamento do galho diante de uma ligação iônica. Eu vou pegar aqui o número atômico do galho. Se não me engano, o número atômico do galho é 31. Espera aí. Já tinha até escrito aqui o número atômico do galho. 31. Tá? Vamos lá, vamos fazer a distribuição eletrônica do galho. Agora eu vou fazer sem tentar lembrar da família, tá? 1s2, 2s2, 2p6. Tá? Lembrando que eu estou fazendo a distribuição de 31. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Deixa eu ver se deu aqui. 10, 20, 31, tá? Olha para a camada de valência dele, ó. S2,
P1. Você conhece algum elemento famoso que tem S2P1 na camada de valência? Alumínio. Alumínio. O gálio é metal do grupo 13. Ou o que a gente chama de família 3A. Certo? Qual é o comportamento de metal? Metal doa elétron. Elétron. Tá? Vai doar elétron para ficar parecido com gás nobre. Então, ele vai eliminar a camada de valência. Então, elimina. E aí vai acontecer uma coisa muito louca. Quer ver? Vamos ver se vocês percebem. Ele vai eliminar a camada de valência. Como todo metal faz. Ao eliminar uma camada de valência dele, para eliminar a camada de valência, ele precisaria perder 3 elétrons. Ele vai perder o 4s2 e o 4p1. Tá? É isso aqui, ó. Perdão. Ele vai perder isto e isto aqui. Tá? Então, o galho vai ficar galho. Puta, ficar galho é boa. Cagalho. 3 mais. Tá bom? Beleza? Perguntas? Bora pra frente, então. Abaixa a tela um pouquinho, só para tirar a print do galho. Abaixo. Espera aí. Valeu. Ok. Minha conexão está instável aqui, tá? Questões teóricas ainda, tá, gente? Em relação aos compostos iônicos, responda os itens abaixo. Item A. Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no sólido? Então, mais um momento para a gente falar um pouco de física, né? O que a gente conhece na física como corrente elétrica, né? Aí, não vamos falar de fórmula, porque não é a ideia, né? A corrente elétrica, ela é um conceito bem amplo, né? Tipo assim, para nós, para que haja corrente elétrica, eu tenho que ter cargas livres, imersas num campo elétrico. Então, percebe que eu tenho duas condições. Eu tenho que ter carga livre e preciso que essas cargas estejam dentro de um campo elétrico. Como é que eu resolvo o campo elétrico? O campo elétrico se resolve com um gerador. Então, o nosso problema na química é pensar o seguinte: que tipo de materiais tem na sua constituição microscópica cargas livres? Tá? Se a gente pensar em composto iônico é feito de carga. Só que existe um problema. Vamos falar aqui, composto iônico. Quando o composto iônico está no estado sólido, que é quase sempre isso, né? Nas condições ambiente, é sempre. Condição temperatura 25 graus, 1 atm, é sempre assim. O que acontece? No sólido, ele está na forma de cristal. E qual é o problema de um sólido estar na forma de cristal? Vamos ver se eu consigo achar aqui. Ó. Aqui você tem exemplos de cristais, tá? Estou chamando a atenção para isso aqui, ó. Isto e isto. Tá? Nessas estruturas, os íons estão amarrados. Ali tem um equilíbrio de forças de atração e repulsão, né? Porque cátion atrai ânion, mas cátion repele cátion, ânion repele ânion. Então, você tem um equilíbrio ali. Então, as cargas estão aqui, só que elas estão presas. Então, não adianta você botar isso dentro de um campo elétrico, que as cargas não se mexem. Não adianta. Para que essas cargas se movimentem dentro do campo elétrico, a história das plaquinhas, é preciso que elas estejam desprovidas de ligação. Então, o que acontece? Vamos descer.
Vou jogar para cá. Então, ó, no sólido, eu tenho cristal com íons sem mobilidade. Tá? Quando o composto está no estado sólido, os íons não têm mobilidade iônica. Agora, no estado líquido, o que acontece? Vamos falar de fusão. Isso a gente comentou em sala, em vídeo. Oh, diacho. Ó. Quando você pega um composto iônico e aquece até a fusão, ou seja, ó, triângulozinho de aquecimento, o que acontece com as ligações do cristal? Elas são rompidas. Então, é tanta energia que os íons começam a vibrar, 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 e chega uma hora que o cristal arrebenta. E aí você tem isso aqui, ó. Na+, líquido, mais Cl- líquido. Ok? Isso aqui é a fusão. Sabe onde a gente ouve muito falar sobre isso? Na aula de eletrólise ígnea. Tá? Então aqui, agora, no caso de um composto iônico, isso acontece a altíssimas temperaturas. Tá bom? Então a pergunta está meio que respondida já. Ó. Por que os compostos iônicos são condutores de corrente no estado líquido e maus no estado sólido? Então, ó, no estado líquido, eu tenho íons com mobilidade. Tá bom, beleza. Item B. Item B. Explique por que... Depois eu abro para pergunta, tá? Se vocês tiverem aí, vocês podem... Explique por que um cristal iônico é eletricamente neutro, embora seja formado por partículas eletricamente carregadas. Então, eu vou explicar fazendo um esquema, tá? Ó, e depois a gente tenta redigir uma resposta rápida. O cristal iônico, ele é formado basicamente por cátion e ânion. Então, vamos imaginar aqui um cátion e esse cátion se ligando ao ânion. Tá? O que acontece? O que é que motiva, né? Qual é o principal motivador da formação de ligação iônica? É uma transferência de elétrons. Então, o que acontece é o seguinte, ó. Elétron sai do cátion e migra para o ânion. Então, se eu tenho uma transferência de elétrons, né? Isso aqui é o princípio da ligação iônica. Vale uma coisa na física, vocês já devem ter ouvido falar, chamada de princípio da conservação da carga. Tá? O que o princípio da conservação da carga te garante? Imagina que você tem dois corpos que vão trocar cargas, ok? Imaginem esses corpos antes de trocar carga e depois de trocar carga, tá? Então, imaginem assim, olha só para você perceber. Imagina que você tem um átomo de sódio que vai trocar carga com um átomo de cloro. Só que antes eles estão separados, tá? Então aqui você tem antes. Quando acontece a ligação iônica, ou seja, quando acontece a transferência de elétrons, o sódio se torna 1+. E o cloro se torna 1-. Ou seja, isso é um processo de eletrização. Se você pensar do ponto de vista mais físico, mais assim, conceitual, deixa eu só escrever aqui, depois. Você percebe que a ligação iônica, antes de mais nada, é um processo de eletrização? Então, se você tem um conjunto de cargas, que tem uma carga inicial, e aí só vai haver troca, o tanto que um fica positivo porque perdeu, o outro fica negativo porque ganhou. É uma situação que você só está trocando carguinhas, tá? Então, a gente pode escrever, ó, explique por que um cristal iônico é eletricamente neutro, embora seja formado por partículas.
Então, eu vou escrever um textinho, é boa, né? Espera aí. Eu vou escrever assim, ó. Na ligação iônica, ocorre apenas transferência de elétrons. Faltou um acento ali, peraí. Transferência de elétrons. Atendendo ao princípio da conservação da carga elétrica de um sistema, né? Porque você pode falar assim, professor, o sódio não está conservando carga. Claro que não. Ele estava neutro, agora ele virou um cátion. O cloro também, ele era neutro, virou um cátion. Mas pensa no sistema de carga. Esse sistema ele tem uma carga Q antes igual a Q depois, tá? É a ideia da eletrostática. Espera aí. Acho que alguém me chamou aqui. Não, perdão. Vamos continuar. Questão número C. Questão número C é boa. Como explica-se a condutividade elétrica nas soluções aquosas contendo substâncias iônicas? Bom, vamos falar da dissociação, né? Na verdade, a pergunta está justamente aqui. O que acontece? Você tem duas formas de fazer um composto iônico conduzir corrente. A primeira delas é pegar o composto e derreter. Tá aqui, ó. Então, eu estou olhando aqui, ó, o processo de fusão. Ele requer calor. Os íons se movimentam. E lá dentro ocorre a movimentação dentro do campo elétrico. Agora, eu também posso adicionar água. Quando eu ponho água no sistema, eu também promovo separação. Só que aí é um processo de dissociação iônica. Então, vamos lá. Ó, como é que eu explico condutividade elétrica? Natália caiu, mas está voltando. Está voltando aqui. Então, perdão. Como se explica a solubilidade? O que acontece? Quando eu pegar o composto iônico e colocar esse composto em água, a água também separa. Só que aqui a gente precisa pensar da seguinte forma. Primeiro, ó, olha a diferença na forma que eu estou escrevendo a equação. Eu estou escrevendo aqui. Lá em cima, eu escrevi líquido. Tá? O que a gente precisa entender? Ali, no caso da fusão, eu consigo explicar de forma tranquila como é que eu separo cargas de sinais contrários. Eu tenho um sistema com tanta energia, as moléculas, os íons estão tão agitados que eles não conseguem se aproximar. Como é que a água faz isso? Então, a água, ela exerce um efeito chamado solvatação. A solvatação a gente vai aprender na parte de forças intermoleculares, tá, gente? O que acontece? A água, ela é uma molécula... Deixa eu colocar aqui, peraí. Opa. Vamos desenhar uma moléculazinha de água aqui. Faz de conta que isso aqui é uma molécula de água, ó, que você está vendo na tua frente, esse chapéuzinho aqui, tá? Aqui você tem o oxigênio, nessa região, e aqui você tem os hidrogênios, tá? Essa molécula de água, ela tem uma característica que a gente começou a estudar já, que é a polaridade. Então, ela tem uma região aqui, ó, positiva, e aqui também, tá? E aqui é a região negativa. Tá? Esse é o símbolo que a gente faz para a molécula que tem polos. O que acontece? Enquanto a substância está no estado sólido, os íons estão presos.
A hora que você coloca a água em contato com os íons, começa a acontecer a solvatação. Aí, olha só o que vai acontecer. Vamos pegar aqui, vai, o sódio. Sódio. O sódio é um cátion. Como é que o sódio positivo vai conseguir ficar longe do cloro? As moléculas de água vão começar a envolver o sódio, todas elas apontando com a parte negativa para a parte positiva do íon, para a carga do íon, que é positiva, tá? Então as moléculas vão circulando, circundando, envolvendo, 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 e o íon fica solvatado, tá? A solvatação é o envolvimento do íon. A mesma coisa vai acontecer com o ânion. A única diferença é a forma com a qual a água vai envolver o ânion, tá? Então aqui você tem o cloro, que é um ânion maiorzinho em relação ao sódio, tá? Como a água tem o dipolo positivo, ela vai se aproximar do cloro, justamente alinhando o dipolo positivo para o cloro. Então você tem isso aqui, ó. Aqui, 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 tá? As moléculas vão se aproximando. E aí você começa a perceber, ó, que é tanta molécula perto deles que os íons não conseguem chegar perto um do outro. Você cria uma camada de solvatação. É exatamente isso que a gente chama, camada de solvatação, tá? Então, e essa camada de solvatação, ela impede a aproximação, mas os íons estão dentro de uma sopa, basicamente. Então, gente, condutividade elétrica está associada à mobilidade. Tá? Nesse caso, a mobilidade é causada pela solvatação do solvente. Tá? Essa solvatação, ela é chamada de interação íon, porque você tem um íon, né, atraído, dipolo. Vamos ver logo menos isso na aula de covalente. Tá bom? Vamos para o entender. Aí depois eu abro as perguntas, tá? Se vocês tiverem dúvida, espera só um pouquinho. Como explicar que em solução aquosa, duas cargas de sinais opostos possam ficar separadas? Eu vou só escrever o que eu falei aqui, ó. As cargas são mantidas relativamente isoladas devido à camada de solvatação promovida pelas partículas de solvente. Solvente. Tá bom? Ficou alguma dúvida? Vamos lá. Item A, B, C ou D. Dá uma olhada. Qualquer dúvida, a gente para e volta. Senão eu vou passar para o próximo exercício. Professor, eu só me perdi nessa questão da condutibilidade elétrica. Ela acontece por conta da solvatação? Não, ela acontece por conta da mobilidade, ó. Tá. É que a mobilidade, ela é garantida pela solvatação, tá? O que faz com que as cargas consigam se movimentar é a solvatação, tá? Então, assim, a solvatação, ela implica em mobilidade. Entendeu? Uhum. Entendi, certo. Mais alguém? Numa prova aberta eu posso só fazer esse esquema da dissociação do sal e a camada Pode. de solvatação? Vou dizer uma coisa para vocês, gente. Vocês nunca acreditam no que eu falo nesse aspecto. Examinador ama esse tipo de coisa, Yara. Desde que você escreva. Então, por exemplo, ó,
Você vê que eu fiz pouca coisa, né? Mas, ó, eu deixei claro que eu sei o que é um polo negativo. Eu deixei claro que a molécula alinha desse jeito. Então, o cara vai olhar isso e falar, meu, esse cara sabe muita coisa, tá? Lembrando sempre que a nossa prova de química, embora seja discursiva, ela não avalia a sua ortografia, ela não avalia a argumentação, nada disso. Ela avalia se você conhece. Então, eu tenho experiência com correção de provas da VUNESP. Agora, esse ano eu não fui corrigir, mas até o ano passado eu fui. As maiores notas, vou dizer para você sinceramente, são de alunos que fazem isso aqui, ó, esquema, tá? Você vê, o cara praticamente não escreveu nada, nada. Aí, minha filha, você olha, aí você começa a ver, tem todo o nexo, a coisa, tá perfeito. Agora, numa questão assim, ó, aí já convém escrever um texto, tá? Como explicar que... Agora, também esse desenho caberia aqui perfeitamente, tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos lá, questão número 5. A questão 5 eu vou fazer meio de flash, porque ela é meio mecânica, assim, ela é meio braçal. Ele pede para a gente consultar a tabela de cátions e ânions. Eu estou só ajeitando aqui, tá? Por isso que vocês estão vendo meio bugado. Consulte a tabela de cátions e ânions e escreva as fórmulas e nomes dos compostos iônicos. Aqui, gente, é só para você começar a adquirir meio que agilidade. Então, assim, para os alunos que são mais experientes, isso aqui é um processo relativamente mecânico, tá? E é importante que seja mecânico, tá? Porque depois a gente vai precisar balancear a reação de oxirredução, calcular NOx. Então, vamos lá. Eu acho que aqui eu só coloquei íon monoatômico, né? Então, é bem tranquilo. É bem tranquilo. Ó, vamos começar então aqui. Sódio e flúor. Sódio, família 1A. Forma cátion de carga mais 1. Flúor, família 7A. Forma ânion de carga menos 1. Tá? O que isso significa? Que o sódio estabiliza doando um elétron, o flúor estabiliza ganhando um elétron. Ou seja, eu tenho aqui, então, uma fórmula NaF. Simplesmente NaF. Tá? NaF. Tá? E aí é basicamente isso que a gente vai repetir aqui. Tá? Oxigênio com lítio. Aí uma coisa muito importante é que existem algumas formalidades. A gente pode citar. Primeira, toda vez que você for escrever o que eu chamo de íon fórmula, lembra que a gente não chama isso de fórmula molecular, composto iônico não é molécula, composto iônico não tem geometria, composto iônico é cristal. Na fórmula, eu ponho o primeiro cátion, depois o ânion. Só que na hora de escrever o nome é ânion, fluoreto, de... Opa, ficou um para fora. Sódio. Fluoreto de sódio, tá? Item B. Item B. Oxigênio e lítio. Tá, aqui eu inverti, ó. O oxigênio é família 6A. Então, ele recebe 2 elétrons. Lítio é 1A. Perde um elétron. Então, olha só. Esse cara, ele estabiliza doando um elétron. Esse aqui estabiliza recebendo 2 elétrons. Então, para que eu consiga montar uma fórmula entre os dois, eu tenho que usar 2 lítios e um oxigênio. Tá? Então, a fórmula mínima que a gente vai ter, né, seria Li2O. Ô, gente, isso aqui é um óxido, tá? Então, ó, veja, o primeiro composto iônico era um sal. O segundo composto iônico é um óxido, tá? Óxido de lítio. Bário com enxofre. Bário com enxofre. Bário, gente, 2A, tá? Ba2+. Enxofre, 6A, S2-. Tá? Tranquilo, as cargas têm o mesmo módulo, né? Então, fica BaS. Tá? Também é um sal, sulfeto
de bário. Alumínio e cloro e alumínio e enxofre. Alumínio e cloro, alumínio e enxofre. Alumínio, Al3+, cloro, Cl1-. Então, minha íon fórmula vai ter 3 alumínios, ou melhor, 1 alumínio para 3 cloretos. Tanto faz, tá? -1 ou +1 para 3 cloretos. Então, eu tenho AlCl3. AlCl3. Tá? Outro sal. A gente vê que é a maioria de sal. E o último chatinho é alumínio e enxofre. Tá? O alumínio e o enxofre é o caso mais assim chatinho, mas depois que você pega o jeito também acabou. Porque você percebe que geralmente as cargas elas são, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, perdão. Você pega o primeiro caso aqui, que a gente começou, sódio com flúor. As cargas tinham o mesmo módulo, né? Uma era positiva, outra era negativa. Às vezes a carga de um é 1 e a carga do outro é 2, 3. Então, assim, não muda muito. Ou é +1, ou é +2, ou é +3, ou é -1, -2, -3. Esse caso aqui, você tem um cátion 3+, e tem o ânion 2-. Tá? Então, ó, para que eu consiga acertar os elétrons, eu vou pegar o mínimo múltiplo comum e pensar no 6. Tá? O que o 6 vai me dar? O 6 é exatamente o número de elétrons que você consegue igualar o que o cátion perde com o que o ânion ganha. Tá? Então, se eu usar 2 alumínios, esse aqui é o exemplo da aula, inclusive, 2 alumínios e 3 enxofres, eu consigo acertar exatamente o número de elétrons transferidos, tanto do cátion como para o ânion. O alumínio, 2 alumínios, doando 3 elétrons cada, então doa 3 mais 3, e o enxofre, cada enxofre recebe 2 elétrons, tá? E aí você tem então Al2S3. Beleza. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão número 6. Compostos iônicos são formados por interações eletrostáticas entre cátions e ânions, dando origem a retículos cristalinos que possuem formas geométricas bem definidas. Uma das propriedades específicas desse composto é a condução de corrente elétrica em solução aquosa, formada pelo processo de solvatação. A figura seguinte, ou as figuras seguintes, representam as espécies envolvidas no processo. Tá? Bom, aquilo que a gente tinha comentado. Então, aqui você tem, primeiro, né, o cristal. Então, tudo isso aqui é o cristal no estado sólido. Tá? Aqui você tem os íons, todos empacotadinhos. Tá? Percebam que ele, de maneira proposital, quando vai representar a molécula de água, ele mostra aqui os dipolos. Ó. Tá? Então, quer dizer, mesmo que o aluno não lembre que a água é polar, tipo, não lembro, se bem que assim, isso é uma coisa que todo mundo lembra, mas enfim, né? Na hora da prova isso está meio zoado. Então, tipo, mesmo que o aluno não saiba, ele deve pensar, peraí, o positivo vai atrair o negativo. Então, eu tenho a seguinte situação, ó. O cátion, sódio, vai ser atraído pelo polo negativo da água. E o ânion, cloro, vai ser atraído pelo polo positivo. Então, é basicamente procurar isso nas alternativas. Tá? Ó. Esquece, nada... Porque assim, você vê que na A, isso aqui é viagem, ó. Pelo amor de Deus. Ó. Isso não vai acontecer. Essas carguinhas não conseguem ficar tão perto uma da outra. Tá? A B também está errada. Eu tenho que ver os íons livres. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Essa daqui é a resposta. Tá, ó. O ânion perto dos polos positivos e o cátion perto dos polos negativos. Tá bom? Tá aí, questão 6. Eu acho que na prova de vocês, na folha de vocês, a numeração tá errada. Eu pulei um número, viu, gente? Aí. Tava 1, 2, 3, 5, aí, enfim.
Tá? Não sei se foi nessa ou na aula de ligação covalente. Questão 7. Puta, por que eu fiz isso, né? Tudo bem. Vou fazer aqui. Pronto. Outra questão que eu coloquei aqui, para que você perceba que você vai ter que dominar isso dentro de alguns dias, tá? Isso aqui não tem conteúdo nenhum, isso aqui, tá, gente? Essa questão 7, ela é tão braçal quanto essa que a gente fez aqui do lado. Mas por que eu coloquei ela na aula de ligação iônica? Porque eu já acho que primeiro é hora de você saber isso. A gente vai começar a falar de sal, de base, e a gente vai falar sobre dissociação. E segundo, que como esse processo ele envolve um pouco de memorização, nome, carga, quanto mais cedo você começar a se desenvolver nisso, mais cedo você vai deixar de ter problema com fórmula e nome. Então, qual que é o lance aqui, ó? Escreva a equação química, peraí. Escreva a equação química que representa o processo de dissociação iônica de cada uma das espécies a seguir. Então, vamos lá. Primeiro, quando você lê o nome de um composto iônico, você já sabe que a primeira espécie que você vai olhar é o cátion. Cation, faltou um i aqui também. Cation. Tá? Cation não. Olha a cabeça da criatura. Estou pensando na fórmula. Agora foi. A primeira espécie que você vê no nome é o ânion. E a segunda espécie aqui é o cátion. Tá? Tá, deixa eu falar uma coisa que depois que você fizer isso, depois que eu fizer isso uma vez, você vai fazer isso sempre. Qual que é a brincadeira? Todo cátion, via de regra, é um metal. Só tem um cátion que não é metal, exceto o amônio. Então, gente, saber cátions significa decorar cargas de metal. Nesse caso, ele foi muito gentil conosco. Na verdade, gentil não, né? Ele teve que fazer isso. Ele contou pra gente a carga do ferro, sulfato de ferro 3. Então, o que acontece? Eu sei que o ferro tem carga 3, porque o ferro, vocês lembram que tem NOx 2 e 3, certo? Então, e o sulfato, gente? O sulfato, ele é um ânion. Todo ânion vem de um ácido. Isso, para quem assistiu a aula de ligação covalente, naquela parte de estrutura, eu falei bastante sobre isso. Por exemplo, quem é o ácido que tem SO4 na fórmula? Não é o H2SO4? Tá. Qual a diferença entre o H2SO4 e o sulfato? O H2SO4, quando atua como ácido, ele não sofre isso aqui, ó. Aqui. Tudo bem? Quando você pega o ácido sulfúrico e ioniza, você obtém o ânion sulfato. Tudo bem? Ah, professor, mas eu tenho que decorar tudo isso. Tem, mas isso é um processo. Por isso que eu estou chamando a atenção de você, tá? É justamente porque isso é uma coisa que a gente, com o tempo, vai fazer. Cada vez mais. Aí, olha só o que eu vou fazer agora. Peraí. Opa. Vixe, Maria. Pronto. Ele quer que a gente monte a fórmula do sulfato de ferro 3. Então, ó, eu tenho ferro 3 e o sulfato 2-. Tá? Para zerar as cargas, eu vou fazer Fe3, aquela brincadeirinha do escorregador, né? Ó, Fe2, SO4, 3. Tá? Vê se você consegue enxergar. Ó. Eu tenho 3 cargas 2-, então dá -6. E tenho 2 cargas 3+, certo? Então, +6 com -6. Aí, a dissociação, gente, é para você fazer o contrário. Ó. Você fazer isso aqui, ó. 2Fe
Opa. Ó. Isso é o que eu chamo de dissociação iônica, tá? Eu dissocio o cloreto de sódio, qualquer tipo de sal eu posso dissociar. Beleza? Sulfeto de cálcio. Vamos para o B. Sulfeto de cálcio. Espera só um pouquinho. Tá. Sulfeto de cálcio. Sulfeto é o ânion. Todo ânion é proveniente de um ácido. Essa parte é delicada, tá? Você memorizar o ácido que dá origem a um ânion. Por exemplo, existe um ácido que a gente aprende na química, cuja fórmula é H2S. Tá? O H2S ele é chamado de ácido sulfídrico. Tá? Beleza. Quando esse ácido é colocado em água, ele ioniza e libera 2H+, mais S2-. Esse íon aqui é o íon sulfeto. Ô, gente, o que eu estou fazendo para vocês aqui, juro por Deus, daqui 2, 3 meses vocês estão fazendo a mesma coisa aqui. Eu vou pegar um ânion, vou pensar num ácido, pego o ácido, ionizo. Porque veja uma situação, né? Como é que você sabe que a carga do sulfeto é -2? Né? Porque isso é um problema que muitas vezes o aluno pergunta. Ah, mas como é que eu vou saber que a carga é -2? Porque o sulfeto ele é originado de um ácido que perde 2 hidrogênios. Então, se você vincula um ácido, a fórmula de um ácido, a um ânion, você não tem como errar a carga. Porque é justamente a carga ela vem do número de hidrogênios. Se você olhar aqui, ó, como é que eu sabia que a carga do sulfato era -2? Porque eu pensei exatamente no ácido sulfúrico, tá? Olha só, voltando. Então, tudo isso para descobrir quem é o sulfeto bendito, né? Tá bom, agora eu vou pegar o cálcio. O cálcio é o decorado. Cálcio, família 2A, carga +2. Então, ó, cálcio +2, sulfeto -2, CaS. Que em água vira Ca2+, aqui, mais S2- aqui. Tá aqui, tá? Beleza? Próximo. Sulfeto de amônio e depois o nitrato de chumbo. Eu vou fazer só o sulfeto de amônio, tá, gente? O sulfato de chumbo não vou fazer. Não vou fazer. Para não ficar muito repetitivo. Agora, o de cima eu preciso fazer. Tá? Esse de cima eu preciso fazer. Por causa do amônio. Tá? O amônio, ele chama atenção pra gente, tanto é que eu vou começar com ele, né? Ó, porque o sulfeto eu já sei quem é, né? Depois de tudo que eu fiz aqui em cima, o sulfeto é esse cara aqui. O amônio, ele é o cátion não metálico. Ele é o único cátion não metálico, tá? Fórmula dele, NH4+. Tá? Essa é a carga dele. Quando a gente for fazer exercício de ligação covalente, porque, inclusive, deixa eu até contar para vocês que a gente não vai fazer exercício de covalente hoje, tá? Não vai dar tempo. A gente enrolou demais no começo e, como já são quase 3h30 aqui, já passou das 3h30, senão a gente surta. Então, eu vou terminar a ligação iônica, a gente faz ligação covalente no próximo encontro, tá? Quando a gente for fazer os exercícios de covalente, eu vou falar da estrutura desse amônio aqui, como que ele é formado, tá? O fato é que ele tem carga +1. Se ele tem carga +1, ele vai se combinar com o enxofre na proporção de 2:1. Então, olha como fica a formulinha desse, ó. NH4, 2S. Ó. NH4, 2S. Esse é o sulfeto de amônio, tá? Que em água dissocia em 2NH4, aquoso, mais S2- aquoso. Tá bom? Bem braçal, né? Bem braçal, mas esse é o momento que a gente tem que começar a se preocupar com isso. E aí o nitrato de chumbo, só vou colocar a fórmula, tá? O nitrato é o NO3-, que vem do ácido nítrico.
O chumbo 2, Pb 2+. Então, a fórmula fica Pb, olha o parênteses, ó, NO3, 2, tá? São 2 nitratos para conseguir equilibrar com um chumbo, tá? Só que como eu ponho primeiro o cátion, depois o ânion, aparece primeiro o chumbo e depois o nitrato. Beleza? Deixa eu ver. Perguntas, gente? Se não, vamos para os outros 2 exercícios aqui. A questão número 8, ela é uma questãozinha bem simples, só que se você não perceber a coisa, vira um inferno, praticamente. Deixa eu descer ela aqui, na minha folha. Vou ficar com ela toda na tela. Pronto. Deixa eu dar uma... Aqui. Então, ele fala assim, ó, na questão 8. Os defensivos agrícolas são empregados nos setores de produção, armazenagem e beneficiamento dos produtos da agricultura. Sua função é impedir a proliferação de micro-organismos que deterioram esses produtos. Dentre os seguintes compostos usados como defensivos agrícolas, assinale aquele que tem ligação iônica. Quer dizer, o texto não tem nada a ver, como diz um professor amigo meu, professor Leão de português, o texto é só um pretexto, né? Para você inventar uma questão. Não tem nada de informação interessante. Mas, enfim, a pergunta se refere a isso aqui, ó. Eu quero saber qual tem ligação iônica na estrutura. E aí, esse é o momento de você usar aquilo que você fica falando, repetindo na sua cabeça que nem um mantra. Ah, ligação iônica. Ela é metal com a metal, né, Danilo? É metal com a metal. Vocês só falam isso, né? É muito louco isso. Fala, gente, o que vocês sabem sobre ligação iônica na sala? Ah, metal com a metal. Tudo bem. Por trás do metal a metal, a gente viu que tem bastante coisa para saber. Mas aqui é o momento que você precisa saber só isso. Não interessa que metal perde elétron, não interessa que metal ganha, não interessa a carga de ninguém. Você tem que procurar na estrutura algum tipo de ligação onde apareça claramente um metal ligado a um metal, tá bom? Bom, gente, vamos direto ao ponto, vai. Olha onde eu vou chafurdar. Não vou chafurdar nada. Peraí. Travou. O que aconteceu, gente? Ah, peraí. Voltou, pronto. É que a minha caneta, ela falhou aqui, ela tá travando, ó. De novo, voltou a travar aqui. Conexão fraca. Acho que voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu só não tô um pouquinho, porque meu computador travou, voltei. Então, ó, resumindo a história. Se eu quero procurar ligação iônica, eu tenho que procurar uma ligação entre metal e ametal. Dá uma olhada na alternativa A de amor, tá? A alternativa A, ela tem aqui um composto orgânico, tá? Você tem o carbono fazendo 4 ligações. Eu só não estou mexendo na minha caneta porque eu não estou conseguindo. Meu computador ele está travando. Então eu vou só no áudio. Aqui. Se você olhar na molécula A, chama a atenção dela um C-dupla-O, né? Um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio. E aqui eu tenho uma ligação entre o oxigênio e o sódio. Essa ligação entre o oxigênio e o sódio é exatamente a ligação iônica que nós estamos procurando. É exatamente essa ligação entre metal e ametal. Tá? Se você olhar nas outras moléculas, em nenhuma delas você vai enxergar nenhum outro metal. Sequer você consegue enxergar isso. Então, alternativa, tá bom? Deixa eu descer aqui. Tá travado. Meu computador.
Pronto. Última questão. Acho que é a última. É a última. Depois tem as de treinando em casa. Aí depois, se vocês tiverem dúvida nas de casa, vocês mandam para mim o WhatsApp, tá? Pra gente atender individualmente isso daí. A última questão, ela é a última, eu sei que vocês estão cansados, mas ela é bem legal, tá, gente? Ela vai trazer um conceito que é importante pra gente. Então, olha só, ele fala aqui. Eu vou ter até que dar uma baixada aqui.